Olá, queridos. Deus abençoe vocês. Estou por aqui. Hoje é um dia especial, né? Muito especial. A gente está comemorando aí mais um ano de aniversário, né? Na verdade, a Igreja Batista da Vitória completa este ano 31 anos de existência, considerando que a formação dela se deu em 1983. Então, é um prazer estar com vocês, um prazer dividir esse momento com vocês. Espero que esses nossos instantes aqui, breves momentos, sejam de edificação como tem sido para a minha vida. Eu tenho pensado nesse momento de aniversário, né? Quando a gente pensa em aniversário, a gente quer projetar para o aniversariante, né? Sempre usamos esta frase, né? Muitos anos de vida. E quando a gente pensa em muitos anos de vida, nós não pensamos numa vida estática. Nós pensamos em movimentos, pensamos em crescimento, pensamos em maturidade, pensamos em prosperidade, em tantas outras coisas que quem está ali na festa não está necessariamente por causa do bolo, né? Mas também para prestigiar o aniversariante, para desejar que ele seja bem sucedido nos anos que ele terá pela frente, né? Desejamos que viva muito. E não é diferente hoje, igreja, quando nós estamos aqui para celebrarmos mais um aniversário. É lógico que esse momento se reveste de um valor enorme, incalculável, e os desejos são os maiores possíveis, partem de mim e, naturalmente, partem do Senhor, muito mais do que de mim. Partem do Senhor. Então, acredito que a aspiração divina, por este ano que completa e por augurar tantos anos, por desejar que você, a igreja, viva muitos anos, naturalmente se reveste de um momento especial. O desejo de Deus de que a igreja do Senhor que está aí, que ela viva muito tempo, que ela tenha prosperidade, que ela seja muito feliz, que ela se estabeleça. Quando nós estamos, deixa uma coisa clara antes de eu ler o texto, quando nós estamos estudando, quando nós estamos falando de aniversário, comemorando o aniversário, em momento nenhum, em hipótese alguma, eu pretendo me referir a templo, a estrutura de alvenaria, aquilo que é construído, aquilo é o tijolo. Não estou me referindo a nada disso. Nós não estamos comemorando anos de construção, nós não estamos comemorando papel assinado de formação. Nós estamos comemorando esse tempo em que o povo, a igreja, você, igreja, amém? Então estamos comemorando esse tempo da igreja que está viva, né? Esse tempo que ela está estabelecida, não só aí no bairro, mas hoje ela já está em vários cantos. Então ela já foi em muitos cantos e ela está em muitos cantos. Então estamos comemorando a igreja, o povo, os atos do povo, aquilo que Deus espera do povo. E o nosso desejo, evidentemente, é que esse processo ele se torne cada vez mais crescente, de melhora, de amplitude, de visão, de magnificação do nome do Senhor. Pensando nisso, Deus, o Senhor nosso, da igreja, o Criador dela, através do formador desse pensamento da igreja, chamado Jesus Cristo, colocou no meu coração uma percepção por meio do Espírito Santo, que eu quero partilhar com vocês, está em Marcos capítulo 16. Vamos pensar nisso? Eu queria que você pensasse, sabe, Deus tem colocado uma visão que há muito tempo eu vinha perguntando para ele qual era a realidade da igreja, né? O que era a igreja? E as pessoas confundiram ao longo do tempo, colocando a visão de igreja, um deslocamento para um espaço, né? E aí as pessoas viveram isso. Mas agora não é a nossa introdução, não quero introduzir o sermão agora, porque eu quero ler o texto primeiro. Tá bom? Prazer, Deus te abençoe, aqueles que estão conosco aí, que estão chegando, os que estão visitando, satisfação, Deus abençoe você, é uma honra
muito grande está falando contigo. Vamos ler o texto? O texto é Marcos 16, a partir do verso de número 24. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, dos que aí estão, que vão provar a morte até que vejam, que não provarão a morte, corrigindo, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Espero que seja assim, se for, aleluia, amém. Se não for desta forma, e se essa geração passar, naturalmente, aqueles que servem ao Senhor irão para a glória. Mas o que eu quero mostrar dentro dessa preciosidade? A primeira grande questão, aquilo que eu estava falando, é que Deus não nos chamou para entendermos que somos igreja estática. Não há igreja estática. Se houver pessoas que dizem professar o nome de Jesus e elas não se mobilizam, elas não são igreja. Elas são grupos que se ajuntam em algum lugar e que socialmente comungam de um pensamento religioso, mas elas não são igreja. Porque a igreja de Jesus, especificamente, é a igreja dinâmica. Ela é formada de pessoas dinâmicas, ela é formada de seres transformadores, ela é formada de pessoas capazes de transformar, de reabilitar, de salgar, de iluminar, de fazer com que a sociedade próxima ou distante seja transformada pela presença dela. Amém? Essa é a igreja. E quando Jesus estabelece aqui para os seus discípulos um dos parâmetros mais interessantes e mais complexos da palavra para que ele pudesse recrutar aqueles que iam segui-lo, ele vai na ferida. Vai na ferida. Vai exatamente naquilo que ou torna você estático, ou torna você dinâmico, ou torna você um guerreiro, torna você um batalhador consciente da verdade, ansioso por fazer o nome do Senhor ser glorificado. Aí nós estamos falando de igreja. Aí nós estamos falando de igreja. Durante muito tempo, eu quero abrir um parênteses aqui, durante muito tempo, eu mesmo, eu sou um dos que assumo isso. Durante muito tempo, eu tive a certeza de que quando você vai à igreja, você está bem com Deus, né? E eu sempre dizia, vai à igreja. Aí, aquela ideia de igreja, né? Que eu tinha que tirar essa expressão da minha boca, porque quando eu digo vai à igreja, eu estou isolando a pessoa, porque ela é a igreja, né? Eu deveria dizer sempre, vá ao templo. E um grande erro, eu sempre, no início da minha caminhada, eu achava, né, pela concepção americana, porque fomos nós fomos, desculpa a expressão, catequizados pelos americanos cristãos, aquela ideia de igreja americana que está vinculada a ir ao templo, né? E a gente criou essa mentalidade de que igreja vai ao templo. Se eu sou igreja, eu vou ao templo. Sim, você vai ao templo, porque o templo é o lugar onde nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor. Mas o templo, ele não é ali depósito de remorsos, não é depósito de angústias. O templo também não é lugar onde crente é crente, não, até porque muita gente se viciou a isso. Igreja não é isso. Tem gente que é crente dentro do templo, tem gente que consegue ser igreja apenas nas quatro paredes. Ele chega lá, abraça todo mundo carinhosamente, ele é tão docinho. Mas quando o cara passa pela porta, ou quando a cidadã passa pela porta, ela simplesmente se torna alguém jamais reconhecida ou reconhecido.
ele é o diabo em pessoa, é uma transformação que ninguém nunca viu. O que, na verdade, não prova a igreja. Elas são as pessoas que passam pela porta do templo para sair e se transformam de novo. Elas chegam como Cinderela, né, bonitinha, naquela carruagem linda, e quando saem, vira tudo abóbora. Tudo vira abóbora. É como se nada tivesse acontecido. E aí, como eu disse, Jesus vai na ferida. Presta atenção, vai na ferida. Na ferida. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, quer me seguir, quer ser igreja? Porque, como eu disse, é dinâmico. Olha, Jesus está falando usando um verbo em movimento. Vir após mim. Ele não está dizendo, se alguém quiser ser igreja, fique aí, pare aí, fique olhando para mim. Ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, se alguém quiser fazer um movimento, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ir comigo, vir após mim. É movimento, a igreja está em movimento. A igreja não pode parar. Você não pode parar, você não pode ser estático, você não pode querer ser igreja, apenas se limitando a um templo, apenas se limitando a ler a Bíblia aqui, a colar, apenas a orar quando você tem necessidade de você fazer uma corrente de oração, que você quer melhorar seu salário. Isso é mediocridade, isso é ser medíocre, é mediocridade demais. Por isso que Paulo, escrevendo em Coríntios, ele diz, olha, se você espera em Cristo somente por essa vida, você é o mais miserável dos homens. A igreja do Senhor não é miserável. Na verdade, tem muita gente dentro dos templos que estão agindo como verdadeiros miseráveis, né? Pegando e fazendo do Senhor cartão de crédito. Fazendo do Senhor o seu travel check, o seu cheque de viagem, né? A sua garantia. Mas não é isso. Não é isso. O que o Senhor, a primeira garantia que o Senhor deu foi a dificuldade que você teria de ser você mesmo. A grande complexidade de ser igreja é conseguir você, sua pessoa, não estou falando do conjunto, cada um aí se analisa. É você ser você. É você conseguir ser autêntico, é você entender o que Deus quer, é você captar de Deus aquilo que Ele deseja de você. E como Ele vai te usar para transformar o mundo ao seu redor. Então, na verdade, o primeiro princípio da igreja dinâmica, da igreja que cresce, da igreja que avança, da igreja de Jesus, porque foi isso que Ele quis mostrar, foi o fato de entender a renúncia de si mesmo, que é o grande problema, que é o grande nexo da questão. É entendermos a nossa missão, é compreendermos que somos transformadores, que estamos no mundo para transformar, que estamos no mundo para reconciliar o mundo com Deus, que estamos no mundo para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o primeiro passo. Ninguém consegue ser dinâmico, ninguém consegue ser igreja, se não entender esse parâmetro, esse princípio. Renunciar-se a si mesmo é o grande dilema daqueles que frequentam um templo. Renunciar a si mesmo. Quantos não estão agora aí vivendo esse dilema? Renúncia de si mesmo. Renunciar-se a si mesmo. A igreja dinâmica caminha com homens que todos os dias se auto-renunciam, sabe? É complicado entender a vontade de Deus em meio a esse emaranhado de promessas e coisas que o mundo nos faz, que a sociedade nos faz, que esse mundo moderno tem para oferecer. Jovens, levados pelas propostas, adultos, a gente acorda todos os dias não preocupados com quem vai para o inferno, não preocupados com quem está do nosso lado, que poderia ser ajudado sem nenhum desejo de vermos nada, apenas ajudá-lo. Não, nós não temos tempo para isso, nós não temos percepção para isso. E quero abrir um parênteses, né? Essa igreja que não sabe renunciar é a igreja comprometida com Deus, com momentos, com situações, com parâmetros, pequenos momentos. É a igreja que acha que entregar o folheto está fazendo uma grande coisa. É a igreja, como eu disse, que acha que se deslocar para ir ao templo no domingo de manhã, quando vai, estou sabendo inclusive que aí poucos têm ido à escola bíblica do melhor, e quando vai à noite porque tem que assinar o ponto. Isso é ridículo, queridos, desculpem a expressão. Isso é a coisa mais medíocre que alguém pode pensar a nível de cristianismo, sabe? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para mudar a história da humanidade. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para causar impacto.
Deus te chamou para fazer com que as pessoas em volta se sintam transformadas ou desejem ser transformadas pela tua intervenção na unção do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, renúncia, esse processo de anulação de si mesmo, essa capacidade de entender o que está ao redor e usar tudo a favor do reino e da glorificação do nome do Senhor. Esse foi o primeiro processo, essa é a primeira expressão usada por Jesus. Aí a segunda ele diz assim: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si. A expressão sobre si, ela é interessante na linguagem. Em algumas Bíblias ela não traz essa expressão, ela diz, tome a cada dia a sua cruz, né? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si, é porque tem muita gente que está arrastando sua cruz. E a sua cruz, tem gente que colocou na cabeça, deixa eu desmistificar essa ideia de cruz para uma igreja vencedora. Essa ideia de cruz não é a ideia de tormenta o dia todo, pelo amor de Deus. A ideia de cruz não é a ideia de calamidade todo dia. A ideia de cruz não é a ideia de desgraça todo dia. A ideia de cruz também não é a ideia de maldição constante. Porque tem gente que chama maldição achando que aquilo é cruz que Deus lhe deu para carregar. Não é nada disso. O simples fato de você renunciar a você mesmo é uma cruz. E olha que não é leve, não. E além de ser uma cruz, tem gente aí, por que ele manda carregar sobre si? Na expressão do próprio Jesus. Você vê que igreja, ela se parece muito com Jesus? Ela se parece com o sacrifício vicário, ela se parece com as andanças de Jesus. A igreja ela é dinâmica. É Jesus passando nos lugares onde prostitutas estavam, é Jesus perdoando quem estava prestes a ser apedrejado, é Jesus curando quando é oportuno curar, é Jesus amando quando está necessitado de amor, é Jesus agindo sobre demônios quando eles estão tomando corpos, é Jesus. A igreja é isso. Você tem que ser isso. Você é presença dentro da sua casa, você é presença do seu lado, no seu vizinho, você carrega o balde de água para o seu vizinho, e isso vai fazer uma diferença enorme. Você ajuda o seu vizinho, você saúda o motorista da Kombi, cara. Isso é o máximo, o cara vai se sentir valorizado disso. Você chega todo dia e diz, bom dia, meu querido, como você está? Você chega perto dele, Deus te abençoe. Você anda, você abraça, você passa na rua e fala, você saúda, você para bater um papo. Você. Aí quando você chega dentro do templo, você adora o Senhor. Aí realmente você está completo, né? E o seu vizinho, ele vai perguntar para você, o seu amigo de trabalho, o seu amigo de escola. Diz, caramba, cara. Isso é muito diferente. Essa é a igreja dinâmica. E essa cruz não é maldição. Essa cruz é bênção. Agora, é lógico, ele diz, carregue sobre si. É porque tem gente que se nega a entender que ele, como ser humano, é falho, que ele, como ser humano, tem dificuldades, que ele, como ser humano, atravessa dificuldades, mas não são coisas terríveis que possam aplacar a sua caminhada no reino. Tem muita gente dando desculpas de que não faz a vontade de Deus, que não pode ser igreja, porque tem problemas, ora. Eu queria que você me arranjasse alguém que não tenha problemas. Igreja. Nós somos igrejas com renúncia, com a cruz. Que ela não necessariamente significa maldição, problemas. Isso aqui é a minha cruz que eu tenho que levar. É o desafio do dia a dia, essa é a sua cruz. É a sua necessidade de se relacionar com Deus em detrimento de tantas coisas que são oferecidas ao seu redor todos os dias. É aquela limitação humana que eu tenho, que você tem, de às vezes saber lidar com as dificuldades humanas, saber tratar aquilo que você não gostaria de receber, informações que não são boas, situações difíceis de relacionamentos, quando você investiu tanto e de repente a pessoa não te dá o menor valor. Enfim, são todas essas situações que nós dia após dia vivemos. Agora, por exemplo, você está sentado aí neste banco. Naturalmente você não é o super crente, o super herói cristão que você esperava, até está se decepcionando, dizendo, caramba, eu não consigo ser isso. Calma. De fato, nós não somos super-heróis, nós somos humanos, é por isso que temos necessidade de um Deus poderoso. Mas para sermos seguidores de Jesus,
precisamos entender que esse movimento de igreja, que ser igreja, sou eu livre, sou eu feliz, sou eu sorrindo, sou eu às vezes com um gesto apenas, sou eu saudando, sou eu socorrendo quem está necessitado, sou eu estendendo a mão, sou eu batendo no ombro. Você sabia que ser igreja às vezes é bater no ombro, é abraçar, é sorrir. Sorrir é ser igreja. É quando você vê alguém padecendo, você chegar e consolar. É quando você vê um pecador arrasado, destruído e todos cuspindo nele, você chegar e limpar as salivas, levantá-lo, dizer, poxa, vamos caminhar juntos, eu vou contigo. Sabe? Dá valor àquilo que as pessoas estão execrando, tentar ajudar a melhorar a vida de alguém. Isso é ser igreja. E no meio de tudo isso, conseguir ser você. Essa é a sua cruz, essa é a renúncia. É nesse momento que eu queria chamar a sua atenção para esse processo de vida plena com Deus, sabia? Por isso que ele diz, ó, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Duas coisas que você pode achar agora completamente difícil, né, igreja? No crescimento, na busca e no seu aniversário. Negar-se a si mesmo, seguir a Jesus. E aí você deve estar olhando para o lado assim e dizendo, caramba, ô fulano, vamos nos unir, nós vamos negar a Jesus. Não, é para você. Seguir a Jesus, tomar sua cruz, sabe? Entender as suas limitações, conhecer a você mesmo, saber quem você é, saber onde, até que ponto tem ido a sua relação com Deus, conhecer a sua relação com o próximo, ser bênção, abençoar, fazer uso da prerrogativa que fez Jesus. A igreja que Jesus quer é a igreja que anda, é a igreja que caminha, é a igreja que passa por Samaria e encontra uma mulher repudiada, encontra uma mulher abandonada e oferece água viva. É a igreja que passa pelo caminho e vê cegos e quer fazer com que eles tenham visão. É a igreja que, passando, enxerga leprosos e, a despeito da ingratidão deles, se eles vão voltar para agradecer ou não, é a igreja que cura a lepra, entendeu? Tira a lepra da alma, tira a lepra, seja até do corpo. É a igreja que, mesmo que quando prega o evangelho, não esquece que quem está ouvindo também precisa ser alimentado. É a igreja que também dá de comer. É a igreja que não se prende aos recursos, não se prende ao bolso. É a igreja que não é crente apenas por falar, mas que até as suas finanças, elas estão à disposição do Senhor. Lembra da renúncia? Renunciar-se a si mesmo. É a igreja que não se prende aos recursos, que não é mesquinha. É você que não se sente avarento. É a igreja que não fica mitigando, dando migalhas ao Senhor quando recebe em abundância, quando tem abundância da parte de Deus. É isso que eu estou dizendo. E que também que não se prende em ajudar, em tirar do bolso, em dar. Não se prende em usar os recursos para glorificar ao nome do Senhor. E não se prende em dar o seu tempo ao Senhor, não fica dizendo que não tem tempo, que não pode. Essa é a igreja estática, é a igreja que nunca pode, é a igreja que está trabalhando demais. Já viu muita gente trabalhando demais na vida? Estou trabalhando demais. Que bom. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. Ele diz que quando feliz, a liberdade vos digo que há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele diz, olha, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A igreja precisa trabalhar para o reino. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, nós precisamos renunciar a nós mesmos, acabar com esses caprichos, com essas desculpas esfarrapadas, e ainda por cima, acabar com essa mania de que ser crente é ir ao templo domingo à noite. Querida igreja, você já está madura. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Você que está chegando, que é novo. Eu ainda sou novinho. Você tem responsabilidades. Sua vizinhança lhe identifica como servo. Você tem feito a diferença. Você tem caminhado como Jesus. Tem andado como Ele. Tem seguido a Jesus. Tem andado por aí sendo servo, sendo companheiro, ajudador,
sendo aquele que é portador da verdade, portador da alegria do reino, da fé, sendo aquele que impõe a mão, que ora, que leva cura, que leva libertação pela palavra, que leva amor, que leva abraço, carinho, afago, que está ali, que bate no ombro, que não faz discriminação, que está ali porque entende que a palavra é para todos e todos precisam, e o amor é para todos, e a obra é para todos, e você se dispõe a qualquer sacrifício para que a pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Essa é a igreja que está caminhando, é essa a igreja que o Senhor mandou seguir, a igreja que se renuncia a si mesmo, e a igreja que toma cada dia sobre si, não é que carrega, que puxa, que arrasta a cruz, não, ela leva, cada um leve a sua. E outra coisa, eu dizia isso alguns momentos atrás, conversando com uma pessoa. Não tente trocar sua cruz por outra, porque vai descobrir que ela é mais pesada. Sirva ao Senhor. E vamos parar com essa mania americanizada de que igreja é aquela que vai a um templo. E acabamos colocamos na cabeça de que igreja é templo. Não estamos comemorando o templo. Eu estou aqui dando graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua luta. Graças a Deus pelos seus problemas, mas graças a Deus pela sua fé, graças a Deus pela sua persistência, graças a Deus pela sua renúncia, graças a Deus porque você não abre mão de levar sobre si a sua cruz e ainda por cima carregando, sentindo o peso, renunciando, o peso da renúncia que também é muito pesado, que pesa realmente. Você continua fazendo a vontade de Deus, continua sendo luz, continua sendo sal, continua propondo a glória de Deus entre os homens, continua executando o ministério da reconciliação, como diz Paulo em Romanos, continua sendo aquele que faz a diferença como servo, continua sendo muito parecido com Jesus e fazendo obras excelentes. E isso é igreja. Aí quando você chega dentro do templo, aí fica fácil dizer que você é igreja. Porque tem muitos que aí dentro é uma coisa e dentro do templo se escondem quando saem outra, completamente diferente. Não tem nada a ver com a igreja, nada a ver, não tem nada a ver com Jesus, nem se parece, bizarro, não tem semelhança com Jesus, não tem semelhança. Se você entende o que o Senhor te disse essa noite, está na hora de tomar uma posição. Com orgulho, bata no peito e diga: eu sou igreja. Olha que diferença faz. Eu sou igreja. E eu tenho a capacidade dada pelo Senhor de transformar. Transformar. Pelo poder que o Senhor me dá. Na unção do Espírito Santo de Deus. Capacidade transformadora. Lembre-se, não precisa de coisas muito sofisticadas. Abraço, carinho, compreensão, ouvir, pregar. Você vê que pregar, dar folhetinho, não é indício de cristianismo pleno, porque quando você entrega um folheto, você não tem responsabilidade nenhuma sobre a pessoa. Jesus nunca fez isso. Se você pudesse agora, se a gente pudesse voltar no tempo e perguntar à mulher samaritana: você conhece Jesus? Ela: sim, conheço, ele veio aqui no poço, falou comigo, bateu um papo, ofereceu água da vida, ofereceu alguma coisa. As pessoas acham que entregar, não só, folheto é bom, mas é preciso se envolver, conhecer as pessoas, saber dos problemas dela, entendê-la, é preciso amá-la, é preciso levá-la aos lugares que você entende que são lugares bons. Por exemplo, ir ao templo. Convide as pessoas para estar com você, igreja. Se a gente não convida ninguém para ir no templo, é porque não é um lugar bom. E se a gente não convida ninguém para oferecer um almoço, um jantar, para, enfim, ou não quer dar um abraço, ou porque ele fede, ou porque você fede, ou porque você não gosta disso. A igreja de Jesus segue a Jesus. Ela está em movimento, amém? A igreja de Jesus está em movimento. Foi por isso que ele disse: negue-se, um ato. Tome, outro ato. Siga a mim. Siga Jesus. E aí a igreja está andando. E por onde ela vai passando, ela vai fazendo a diferença.
Se ela vai para casa, ela faz a diferença. Se ela fala com o vizinho, ela faz a diferença. Se ela pega a Kombi, ela faz a diferença. Se ela pega o trem, ela faz a diferença. Se ela pega o metrô, ela faz a diferença. Se falta água na rua, ela faz a diferença. Se está faltando comida, ela faz a diferença. Se tem gente chorando, ela faz a diferença. Se alguém morreu, ela faz a diferença. Percebeu? Percebeu? Ela faz a diferença. Quero fazer a diferença. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe, igreja. Feliz aniversário. Você. Não é templo, não é nada. Isso aí foi só para passar chuva. Agora é hora de agir. Eu não agi ainda. Faz alguma coisa. Vai abençoar a vida de alguém. E aí você vai estar sendo igreja. E aí as pessoas verão Jesus. Amém? Amo vocês. Feliz aniversário. Parabéns. Muitos anos de vida. A Igreja Batista da Vitória, o povo que está aí, as mulheres e homens que batalham, as mulheres e homens que lutam pelo Evangelho, e aquele que não luta, que está aí apático, que está parado, que vive uma igreja está estagnada, inerte. Por favor, acorde, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vai fazer a obra, vai renunciar-se a si mesmo, toma a tua cruz sobre si e vai seguir a Jesus. Se esse é o teu propósito de chegares na glória, falta-te seguir a Jesus, falta-te renunciar a si mesmo. Para de ficar se enganando, para de viver esse cristianismo falso, esse cristianismo sem sustentação, sem base. Para com isso. Quando o Senhor voltar, Ele quer te encontrar fazendo grandes obras, quer enxergar que tu foste peça fundamental de transformação. A igreja não pode estar localizada em nenhum lugar, ela não pode estar em nenhum canto quando ela não brilha. A igreja não pode deixar de brilhar. E a igreja não pode deixar de temperar a vida dos outros. Isso é igreja. Mas ela precisa entender esse processo, que é difícil. Beijo. Beijo a vocês. Beijo a minha família, se tiver aí. Elaine, Laurinha, Bernardo, Manu, minha mãe. Beijo a vocês. Uma grande noite para todos. Abraço, pastor Bonfim. Abraço aos pastores, diáconos. Abraço às ovelhas. Temos muita coisa pela frente aí. Deus abençoe vocês grandemente. Futuramente, dentro em breve, vou estar enviando outro vídeo esclarecendo algumas questões. Agora não é o momento, agora é instante de festa. Celebre, adore ao Senhor, busque ao Senhor. Faltam 4 mesezinhos só. Agora está mais perto do que longe. Em breve vou estar aí. Deus tem me dado muita coisa, tenho sonhado com muita coisa, tenho ansiado muita coisa. Eu espero em Deus que Ele me dê capacidade para executar isso. Obrigado, hein? Amo vocês. Beijo a todos. Fiquem na paz.